Meus queridos irmãos, paz, é um prazer ter você aqui mais uma vez para que juntos possamos continuar nessa jornada de aprendizado da Palavra de Deus, especialmente nas lições bíblicas dominicais desse, que é o terceiro trimestre de 2025. Hoje chegamos à lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Esse episódio, narrado em Atos 10, marca um dos momentos mais decisivos da história da igreja. Pela primeira vez, o evangelho atravessa a barreira cultural e religiosa para alcançar os gentios, começando pela casa de Cornélio. Aqui vemos a ação do Espírito Santo quebrando preconceitos, transformando mentalidades e mostrando que o plano da salvação não se restringe a um povo, mas é para todos os que creem. Foi um divisor de águas para Pedro, para a igreja e para a história da fé cristã. Se você está esperando aprender mais um pouco da palavra de Deus, pegue a sua Bíblia, prepare as suas anotações, abra o seu coração e venha comigo aprender mais um pouco sobre como o Senhor Deus, por meio do Espírito Santo, abriu as portas da salvação para os gentios. E não se esqueça, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais irmãos sejam edificados pela palavra de Deus. E vamos logo à nossa sempre preciosa, importante introdução, que você já sabe, nela nós conseguimos observar algumas informações muito importantes que são capazes, inclusive, de nos direcionar no restante da leitura desta lição. E na introdução da lição 11, nós vamos, em primeiro lugar, reconhecer que o fato que nós vamos estudar é algo extremamente importante para a igreja, portanto, configura-se como um passo decisivo da igreja. A igreja de Jerusalém, inicialmente formada quase exclusivamente por judeus, deu um passo gigantesco quando foi chamada a compartilhar a fé com outras nações. Stanley Horton considera o seguinte: a entrada dos gentios na igreja não foi um acréscimo tardio, mas parte do plano divino desde o início, pois o Espírito Santo guiou cada passo desse processo. O cronograma, o mapa que está registrado em Atos 1:8, semeis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, está sendo cumprido na força, na orientação do Espírito de Deus, e esse momento é o avanço nesse mapa, é mais uma etapa agora muito decisiva, que, quebrando preconceitos, apresenta essa característica essencial do Evangelho, que é o alcance universal, portanto, um passo decisivo para a igreja. Em segundo lugar, na nossa introdução, nós consideramos o papel singular de Pedro, protagonista desse passo decisivo da igreja. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas aos gentios. Isso representava uma quebra radical de paradigmas, pois não era aceitável para a mentalidade judaica da época considerar os gentios como parte do povo de Deus. É interessante que Deus escolhe exatamente um judeu raiz, carregado da mentalidade judaica e, portanto, de muito preconceito, para primeiro tratar com ele, para que ele fosse o instrumento dessa expansão da salvação para os gentios. Pedro, relutante em sua tradição, é levado pelo Espírito a compreender que a missão de Cristo rompe fronteiras culturais e religiosas. Em terceiro lugar, de maneira introdutória, nós consideramos que Atos 10 é uma das narrativas, uma das histórias de Atos dos Apóstolos
mas impressionantes porque, entre outras coisas, ela resguarda, ela tem em si mesma algumas semelhanças muito consideráveis entre o Pentecostes de Atos 2. Inclusive, há alguns estudiosos que reconhecem que o que ocorreu na casa de Cornélio foi o Pentecostes entre os gentios. Por isso, e por outras razões, o que está escrito em Atos 10 é muito importante. O capítulo 10 de Atos é um marco na história da igreja. Nele fica evidente o grande amor e a graça de Deus em salvar todos os que creem em Jesus. Craig Keener considera o seguinte sobre isso: o episódio da casa de Cornélio é um divisor de águas teológico e social, mostrando que Deus concede o Espírito a todos, independentemente de etnia ou cultura, e essa característica de alcance de todos, inclusive, é demonstrada que, de maneira semelhante, o que ocorreu em Atos 2, especificamente entre os judeus, parece ser a mesma coisa que ocorre em Atos 10 na casa de Cornélio, ou seja, a mesma bênção, com o mesmo impacto, com o mesmo alcance. Dito isso, vamos ao nosso ponto 1, a revelação de Deus aos gentios. Pastor, o que nós vamos aprender aqui? Vamos aprender que os anjos preparam o caminho, mas não substituem a igreja na proclamação. Vamos aprender também que a revelação visava abrir a comunidade cristã aos gentios. E aprender também que nem mesmo a piedade sincera salva sem a mensagem da cruz e a obra do Espírito Santo. Primeiro subponto, a visão de Cornélio. E nesse primeiro momento, nós vamos aprender, em primeiro lugar, sobre as revelações de Deus por meio dos anjos. Vamos aprender a distinção, a especificidade da revelação de Cornélio e compreender, em terceiro lugar, a grande necessidade de Cornélio. Sobre as revelações por meio dos anjos, nós consideramos o seguinte: Cornélio, um centurião romano, estava em oração quando teve uma visão de um anjo de Deus. Isto está registrado em Atos 10, 3. A Escritura mostra em vários momentos que Deus utiliza os anjos como mensageiros em situações decisivas. Inclusive, o próprio nome, o próprio termo, a palavra anjo no hebraico, malak, é mensageiro. Então, de maneira precípua, ou seja, de maneira mais intensa, os anjos são vistos como aqueles que transmitem a mensagem de Deus e cumprem uma variedade até considerável de atividades determinadas por Deus. Então, nesse sentido, é bom lembrar que os anjos não são seres autônomos, não são deuses, portanto, não podem assumir o lugar de Deus, nem podem entrar em certo tipo de relação entre os homens, como que se eles fossem deuses, ou seja, o homem não pode prestar adoração aos anjos, reverenciá-los como quem reverencia a majestade de Deus. Os anjos não são autônomos, estão sob a ordem divina e não são a mensagem, mas transmitem. Repito, os anjos não são autônomos, não são deuses, estão sob a ordem do reino de Deus, estão sob a ordem divina, e os anjos não são a mensagem. A revelação por meio do anjo não significa que o anjo, por mais impressionante que seja, é a mensagem, é o fim, é o propósito. Ele apenas transmite. Essa é a compreensão do Antigo Testamento. Essa também é a compreensão do Novo Testamento, especialmente em Atos dos Apóstolos. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse primeiro subponto sobre a distinção da revelação de Cornélio, ou seja, ela é uma revelação específica, diferente das outras revelações bíblicas por meio de anjos. Essa visão tinha um propósito especial.
abrir as portas da igreja para os gentios. O teólogo e comentarista bíblico Roger Stromstedt considera o seguinte: o episódio da casa de Cornélio é um ponto de virada. Lucas mostra que o Espírito não apenas confirma a missão, mas também redefine os limites da comunidade, incluindo agora os gentios. Se em outras ocasiões as revelações, as mensagens por meio dos anjos tinham um certo tipo de propósito muito específico para a pessoa, orientação específica, consolação com base na ação de Deus específica, a operação, como ocorreu na circunstância que envolveu Pedro na prisão, de livramento para pessoas específicas. Essa revelação de Cornélio ela é distinta, porque ela não tem um fim prático, por assim dizer, ela tem um fim mais amplo, ela tem um fim que, na perspectiva de Lucas, e como nós veremos no restante do livro de Atos dos Apóstolos, pela mudança do pensamento do apóstolo Pedro, é uma abertura de porta para o alcance de outras nações. Então a visão, a revelação de Cornélio, ela tem uma distinção, ela tem um alcance, ela tem um impacto um pouco maior e diferente. E em terceiro lugar, no primeiro subponto, nós entendemos a respeito da grande necessidade de Cornélio. Embora fosse um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, isso não era suficiente para a sua salvação. Cornélio precisava ouvir a mensagem da cruz. Cornélio é um dos exemplos neotestamentários de que você pode ser uma boa e piedosa pessoa, mas isso não exclui a necessidade da fé no sacrifício de Jesus para a salvação. Sem dúvida alguma, esse é o clássico exemplo de apresentação da profunda e essencial necessidade que qualquer pessoa possa ter, boa ou ruim, exemplar ou não, todas têm a mesma necessidade, todas se unem na necessidade de reconhecer Jesus e seu sacrifício na cruz como suficientes para a salvação. A história de Cornélio demonstra que nenhuma religiosidade sincera constitui ou substitui um encontro com Cristo pelo Espírito. A experiência cristã autêntica envolve ouvir, crer e ser transformado pela mensagem do Evangelho. Segundo subponto, a experiência espiritual de Pedro. Depois de nós vermos aqui algumas informações sobre a experiência na visão de Cornélio, nós vamos agora destacar a experiência espiritual de Pedro. Sobre essa experiência espiritual de Pedro, em primeiro lugar, nós consideramos o impacto pedagógico desta experiência. Ou seja, a experiência de revelação de Pedro, ela teve um impacto mais que meramente espiritual. Ela teve um impacto de transformação de mente. Ela teve um impacto formativo, ela teve um impacto pedagógico, ou seja, mudou a maneira de pensar, mudou a maneira de raciocinar, mudou a visão do apóstolo Pedro. Por isso que nós podemos falar do impacto pedagógico dessa experiência. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. A pedagogia divina está em preparar o coração do apóstolo para algo que romperia suas convicções mais profundas. Aqui eu abro um parêntese para dizer que às vezes Deus vai fazer isso. Os homens têm uma perspectiva de que para uma obra certas pessoas são esperadas, cabem melhor, são específicas, mas Deus tem um plano diferente. Às vezes Deus pega aquele que aos olhos humanos não cabe, não serve, para lá, no fazer, no acontecer da obra, ensinar,
transformar, como nós dizemos no linguajar pentecostal, tratar com vaso, a fim de que, no final das contas, ele compreenda e se deixe ser usado por Deus. A visão foi um processo formativo, onde Pedro aprende que o plano salvífico de Deus não estava restrito a Israel, mas incluía todos os povos. Stanley Horton, teólogo pentecostal, considera o seguinte: a visão de Pedro foi necessária porque, mesmo após Pentecostes, o apóstolo ainda precisava compreender a profundidade do alcance universal do Evangelho. Talvez a gente ainda precise aprender algumas coisas e, de repente, Deus usa aí seus métodos inesperados, espirituais, surpreendentes, para nos ensinar. Segunda coisa que nós aprendemos sobre a experiência espiritual de Pedro é o caráter excepcional da revelação. Ou seja, a revelação de Pedro não foi comum, ela foi fora da curva, ela foi fora da ordem. Portanto, nós podemos chamá-la tranquilamente de excepcional. A visão não foi uma revelação comum, mas excepcional, porque abria o caminho para a inclusão dos gentios no plano de Deus. Ou seja, a revelação de Pedro, a experiência de visão de Pedro, ela não se restringe a Pedro. Não é uma transformação de mente, não é uma pedagogia divina, não é um processo de transformação que se restringe a Pedro. Deus está cumprindo em Pedro apenas uma etapa por meio dessa revelação para um propósito maior, ou seja, uma revelação com uma abrangência considerável, portanto, excepcional. Pedro percebeu a singularidade do momento e a necessidade de discernimento comunitário. Por sua vez, Pedro reconhece a excepcionalidade, a diferença, o impacto dessa experiência e, para comprovar isso, para que isso fique registrado, para que isso seja realmente impacto para a comunidade judaica, Pedro se faz acompanhado de algumas testemunhas judaicas, porque ele compreendeu a grandeza, a excepcionalidade dessa visão e precisava, logicamente, de pessoas que ao seu lado tivessem a capacidade de confirmar a grandeza e o impacto dessa visão. A revelação dada a Pedro não foi apenas sobre alimentos, mas sobre pessoas. Deus estava desfazendo as barreiras que Israel havia construído para manter os gentios afastados. Aí, se algum aluno perguntar para você por que Pedro levou os judeus consigo, exatamente por isso. Pedro compreendeu a relevância da visão, o ponto de virada, o impacto disso na comunidade judaica e levou consigo alguns auxiliares, algumas testemunhas judaicas para reconhecerem com ele esse impacto. Terceiro subponto, a urgência da pregação do Evangelho. E aqui nós vamos aprender que a revelação é uma possibilidade. E nós vamos reconhecer que a regra na missão é a palavra de Deus. Deus ainda pode revelar a alguém seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos, como fez na casa de Cornélio. Deus salva quem ele quiser, do jeito que ele quiser, como fez com Paulo, como fez na circunstância de Cornélio, ou seja, são métodos fora da ordem, são métodos excepcionais. Isso mostra que o Senhor, em sua soberania, pode intervir de maneiras extraordinárias, abrindo a porta e confirmando sua vontade. Mas a gente precisa considerar que, muito embora seja possível, esse não é o método padrão, não é o método usual. A gente respeita a soberania divina, que pode salvar a pessoa do jeito que ele quiser, mas o método é excepcional. Existe o método padrão, usual. Qual é o método padrão usual? A pregação da palavra. As pessoas são salvas, como a própria Bíblia diz, pela pregação da palavra. As aparições angélicas em Atos
não substituem a proclamação humana, mas funcionam tão somente como sinais de que Deus está guiando a expansão missionária. Inclusive, nós fizemos menção em outra oportunidade que os anjos, em Atos dos Apóstolos, entre outras coisas, eles cumprem a função de autenticar, né? Dizer, olha, essa obra aqui não é de Pedro, essa obra aqui não é de Paulo, essa obra aqui não é dos apóstolos. Deus envia os anjos, livra, orienta, exatamente para confirmar que ele é o grande gerente, o grande administrador dessa obra. Ou seja, a revelação do plano da salvação via revelação angelical é parte da soberania divina. Deus faz o que quer, do jeito que Ele quer. Mas existe uma regra. A regra é a pregação da palavra. Embora Deus possa agir de modo extraordinário, a norma estabelecida é que a salvação vem pela pregação da palavra. Proclamação do Evangelho é a responsabilidade normal e contínua da igreja e não dos anjos. Os anjos podem anunciar, mas somente os homens podem testemunhar da graça que receberam. Os anjos podem abrir a porta, os anjos podem orientar os pregadores, mas a mensagem do Evangelho está na boca da igreja, na boca dos pregadores. Vamos ao nosso segundo ponto, a salvação dos gentios. Pastor Wellington, o que é que nós vamos aprender aqui? Em primeiro lugar, a essência da universalidade da mensagem, compreender a soberania de Deus na salvação e a necessidade para a salvação. Primeiro subponto, pregação aos gentios. Qual é a essência da pregação aos gentios? Qual é a essência da mensagem? Cristo. A mensagem de Pedro na casa de Cornélio, portanto, é reconhecida por ser cristocêntrica. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. O núcleo de sua mensagem é claro: Cristo é o Senhor e o único caminho para a salvação. Como observa Orton, a mensagem apostólica não era centrada em tradições judaicas, mas em Cristo crucificado e ressurreto como único Senhor. A essência da mensagem de Pedro aqui é Cristo. E depois de nós reconhecermos a essência da mensagem de Pedro, nós vamos reconhecer os eixos da estrutura da mensagem de Pedro. A mensagem de Pedro não é apenas cristocêntrica em essência, mas é estruturada em 3 grandes eixos universais. Deus ama a todos, Atos 10:34. Deus quer salvar a todos, Atos 10:35. Cristo é o Senhor de todos, Atos 10:36. O discurso de Pedro revela que a imparcialidade de Deus é uma característica essencial do Evangelho do Espírito. Pedro desloca o eixo da identidade do povo de Deus da lei para Cristo, o Senhor universal. Perceba que o coração, eu diria, do alcance do Evangelho, que é a universalidade, é a mensagem que Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos e Cristo é o Senhor de todos, é apresentado nesse momento, em Atos 10, na casa de um estrangeiro. Portanto, um ponto muito decisivo em Atos 10, ponto muito decisivo para a igreja primitiva, é um ponto muito decisivo para a história da igreja em todos os tempos. Segundo subponto, a conversão dos gentios. E aqui nós somos apresentados à soberania divina, que não exclui, mas ela é inclusiva. A conversão dos gentios revela que a salvação é fruto da soberania e graça de Deus, que inclui em seu plano redentor não apenas Israel, mas também todas as nações. O Espírito Santo guiou a igreja a reconhecer que a salvação era realmente para todas as pessoas e que a promessa não tinha fronteiras.
o que parecia impossível para os judeus, gentios sendo herdeiros das promessas, tornou-se realidade pela soberania inclusiva de Deus, cumprindo o que ele já havia anunciado nas Escrituras. Deus decidiu assim. A trama, a história da relação de Israel com Deus, suas particularidades da aliança, suas promessas, suas bênçãos específicas, não são capazes de encaixar, de aprisionar a soberania de Deus, de maneira que Deus seja apenas o Deus de Israel. Deus é o Senhor de todos, e aqui se manifesta essa soberania de Deus. Tanto de escolher Israel como escolher as nações para a salvação. Em segundo lugar, sobre a conversão dos gentios, nós compreendemos que existe, apesar das diferenças entre judeus e gentios, uma base comum, uma base única para a salvação. Seja judeu ou gentil, a base para a salvação é a mesma: arrependimento e fé em Cristo. Todos que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Não existe privilégio étnico nem mérito humano. Essa é uma perspectiva, inclusive, antropológica, bíblica. Não existe uma raça, uma etnia melhor que outra. Todas são a mesma coisa diante de Deus. Todas estão na mesma condição diante de Deus. Todas têm a mesma necessidade diante de Deus. E todas são salvas por Jesus. A mensagem de Pedro em Atos 10 mostra claramente que tanto judeus quanto gentios compartilham a mesma necessidade de arrependimento e recebem a mesma graça por meio de Cristo. A graça que salva judeu é uma, a graça que salva gentil é a mesma, a graça que salva brasileiro é uma, a graça que salva português é a mesma, que salva argentino é a mesma. Não existe ninguém melhor do que ninguém, ou uma nação que tenha uma necessidade maior do que a outra. E Cristo é para todas essas necessidades e para todas as nações o mesmo Senhor e o suficiente Salvador. Terceiro subponto, o Espírito derramado sobre os gentios. Aqui nós vamos ver o Pentecostes na casa de Cornélio. O que nós vamos aprender aqui? A perspectiva da bênção do Espírito, como o Espírito desceu em Cesareia, que é a região da casa de Cornélio, e a validade da experiência desse Pentecostes gentil na casa de Cornélio. Primeiro subponto, o Espírito prometido. E aqui nós vamos entender que o Espírito prometido é, em primeiro lugar, um fato marcante, na perspectiva de Pedro, explicado pela bênção patriarcal. Aquilo que Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Pedro interpretou esse acontecimento como um cumprimento da bênção de Abraão prometida às nações, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha a interpretação do Antigo Testamento, que tem crente que diz que não pode ser usado aí, crente desavisado, desorientado. O que vale é pregar o Novo Testamento, o Antigo Testamento passou. Olha para Pedro, indivíduo, interpretando o derramar do Espírito Santo na casa de Cornélio a partir da perspectiva da bênção de Deus lá em Gênesis 12, da promessa da bênção de Deus para todas as nações, para Abraão. Stanley Otto observa o seguinte: ao derramar o Espírito sobre os gentios incircuncisos, Deus confirmou que a bênção de Abraão não estava restrita à descendência física, mas se estendia a todos os que crescem em Cristo. A segunda coisa que nós aprendemos nesse primeiro subponto é que esse acontecimento é um fato marcante explicado pela bênção profética, ou seja, profecia de Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pedro também conecta essa experiência com a profecia de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos 2,17, Joel 2,28. O batismo no Espírito Santo, portanto, não se restringia mais a reis,
profetas ou sacerdotes, mas era uma promessa universal. Pentecostes em Jerusalém e o Pentecostes em Cesareia mostram que a promessa do Espírito é inclusiva, alcançando tanto os judeus quanto os gentios, sem distinção. Segundo subponto, depois do Espírito prometido, o Espírito recebido. E aqui nós vamos compreender como o Espírito desceu em Cesareia. Quais foram os fatos que compõem a cena do descer do Espírito de Deus em Cesareia? O primeiro fato é o recebimento da palavra. Tudo começa pela pregação da palavra. Nada começa sem a palavra, sem a exposição da palavra, sem a pregação da palavra. Se inverter a ordem, pode parecer, pode se assemelhar, mas é preciso ser visto com outros olhos. Tudo começa pela pregação da palavra. Foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Primeiro os ouvintes ouviram a pregação, receberam a palavra. E receber aqui, o verbo no original, não diz respeito só a um assentimento intelectual. Isso é desse jeito, concordo, é assim mesmo. Não, é resultado, é algo que é resultado de um convencimento espiritual profundo. Conversão dos gentios se inicia com a aceitação da palavra. A fé é despertada pela pregação. A palavra é sempre o ponto de partida da ação do Espírito. Repito, a palavra é sempre um ponto de partida da ação do Espírito. A fé nasce da palavra e prepara o coração para o Espírito. Depois da palavra vem o recebimento do batismo com o Espírito Santo. Logo após a conversão, o Espírito foi derramado sobre eles. Esse evento confirma que o batismo com o Espírito Santo, como nós já vimos, não estava restrito aos judeus. Depois do recebimento, vem a evidência do recebimento. O derramamento foi acompanhado de sinais visíveis e audíveis, falar em línguas e glorificar a Deus. Esses sinais confirmavam a autenticidade da experiência, porque assemelhava a experiência a confirmação com o que ocorreu em Atos 2. As línguas são um sinal de que o Espírito foi dado. Lucas registra isso repetidamente como evidência objetiva. Dito isso, vamos ao nosso terceiro subponto, um Pentecoste visto e ouvido. E aqui nós vamos perceber que a validação desse Pentecostes entre os gentios, esse Pentecostes na casa de Cornélio, é possível quando se compara o que ocorreu na casa de Cornélio com o que ocorreu no cenáculo, com o que ocorreu em Jerusalém. Pentecostes de Jerusalém, de Cesareia, são semelhantes, por isso, a partir da comparação de Jerusalém com Cesareia, a experiência é validada. O Pentecoste entre os judeus foi o primeiro derramamento do Espírito que aconteceu em Jerusalém. Foi acompanhado de sinais visíveis e audíveis, especialmente falar em outras línguas, de modo que todos viram e ouviram a manifestação sobrenatural. Olha o que o teólogo Roger Stromstad considera. Pentecostes em Jerusalém foi um acontecimento singular, mas não exclusivo. Ele se estabelece como um padrão da dádiva do Espírito. É esse padrão que valida o que aconteceu lá na casa de Cornélio, que nós podemos chamar, como já temos feito, de Pentecoste dos gentios. Na casa de Cornélio, os gentios receberam a mesma experiência. Assim como os judeus, eles falaram em línguas e glorificaram a Deus. Novamente, um Pentecostes visto e ouvido. Pentecostes gentílico provou que a promessa é para todos. O Espírito é concedido sem acepção de pessoas, derrubando as barreiras étnicas e religiosas. O padrão mudou? Não, senhores. O padrão ainda é o mesmo. O padrão se estabelece em Jerusalém. O que ocorre em Cesareia está conforme o padrão, e o que ocorre
ocorre e deve ocorrer na história da igreja, que se trata de recebimento do batismo do Espírito Santo, deve seguir o padrão de Cesareia e deve seguir o padrão de Jerusalém. Se não seguir o padrão de Cesareia e de Jerusalém, não pode ser classificado como. Então, senhoras e senhores, essa é a nossa lição de número 11, que tem um impacto grande na concepção da universalidade, tanto da salvação, como do alcance do Evangelho e da experiência do batismo, do derramar do Espírito Santo. Não mais agora para judeus apenas, mas para todas as nações. E nós somos prova disso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua turma de escola dominical, Deus abençoe a sua aula e compartilhe esse link para muitas outras pessoas no grupo da sua igreja, para que nós possamos crescer juntos nessa jornada de aprendizado da palavra de Deus. Deus te abençoe.